Nosso primeiro exemplo é conhecido com o nome de A Torre de Hanoi. E ele representa um quebra-cabeças. O objetivo do jogo é transferir uma pilha de discos de tamanhos crescentes colocados sobre uma haste para uma outra haste, mas respeitando sempre a regra de que jamais um disco possa se apoiar sobre um disco de diâmetro menor. Então, é muito fácil a gente se convencer, para um pequeno número de discos, de que é possível se executar essa operação. Mas nós temos duas perguntas de interesse. A primeira é se esse jogo tem solução, qualquer que seja o número de discos. E se a resposta for afirmativa, a pergunta mais interessante ainda é qual é o número mínimo de movimentos necessários para fazer a transferência de N discos. Então, tanto a pergunta 1 quanto a pergunta 2, a gente consegue responder usando indução. Então, primeiro, vamos nos convencer de que o jogo sempre tem solução. Então, pensando indutivamente, nós começamos com um caso trivial. Então, se estamos diante de uma situação em que temos apenas um disco, é claro que é possível transferir esse disco para uma outra haste. E agora vamos raciocinar do seguinte modo. Suponhamos que, de algum modo, nós tenhamos uma estratégia que funcione para N discos, tá? Onde N é um número natural. E aí nós vamos mostrar que, se isso acontece, sempre a gente consegue uma estratégia para fazer a transferência para N mais 1 discos. Vejamos por quê. A primeira coisa a ser feita é transferir os N discos superiores para uma das outras hastes. É possível fazer isso? Sim, pela nossa hipótese de indução. Note que tudo se passa como se, ao fazer essa transferência dos N discos, a primeira haste, a gente pode ignorar o disco que está embaixo, que, como ele é maior do que qualquer outro, ele não vai impedir nenhum movimento que a gente precise fazer nessa transferência. Muito bem, transferimos N discos para a terceira haste. Depois, o próximo passo é pegar o disco maior e colocá-lo na haste que ficou livre. E, finalmente, nós voltamos com os N discos que tinham sido colocados na terceira haste e fazendo o processo de transferências de N discos, que a gente supõe que exista essa estratégia, nós transferimos esses discos para a segunda haste. Novamente lembrando que nós não precisamos nos preocupar com o disco que já está lá, porque ele é maior do que todos os outros, portanto ele não vai impedir nenhum movimento. Portanto, o que nós mostramos é que, se para algum valor de N é possível fazer a transferência, então automaticamente, necessariamente, é possível fazer a transferência para N mais 1 discos. Isso é tudo que a gente precisa para, pelo princípio da indução, concluir que o jogo tem solução para todo N natural. Muito bem, então respondemos afirmativamente a primeira pergunta. A segunda pergunta é qual é o número mínimo de movimentos para fazer essa transferência. Então, o fato crucial, fundamental, tá, é observar que, na verdade, tá, a estratégia que nós descrevemos para mostrar a possibilidade de fazer o movimento para N mais 1 discos a partir da existência de uma solução para N discos é a solução mais econômica. Por que isso? Para que eu possa mover o disco inferior, eu preciso passar os N discos superiores para uma outra haste, tá? E deixar uma haste livre, tá? Para que o disco superior possa se mover para ela. Então, a primeira etapa do meu processo certamente envolve fazer uma passagem de N discos. Depois, eu devo colocar
o disco superior na haste que ficou vazia e, finalmente, mover os N discos superiores para sobre esse disco. Portanto, sobre o número Jn mínimo de movimentos necessários, nós temos essa expressão por recorrência. Então, claramente, o valor de J1 é igual a 1. Então, para mover um disco, certamente eu preciso de um movimento. Agora, uma vez tendo o número de movimentos necessários para mover N discos, eu posso escrever uma expressão para o número mínimo de movimentos para N mais 1 discos. Passar N discos para uma haste vazia, Jn, passar o disco inferior para outra haste que está vazia, um movimento, e finalmente recolocar os discos superiores sobre o disco inferior, novamente Jn passo. Portanto, nós temos uma expressão para Jn mais 1 igual a 2Jn mais 1 para todo N pertencente aos naturais. Nós vamos, mais tarde, no nosso curso, aprender como resolver sistematicamente equações de recorrência como essa, ou seja, como encontrar o termo geral para essa sequência. Mas, desde já, eu adianto que a solução é dada por J índice N igual a 2 elevado a N menos 1, e, desde já, vocês podem verificar, usando indução, que, de fato, essa expressão satisfaz as equações de recorrência dadas acima.